A Segunda Morte de Odilon. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli. Pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 17. Perguntas. Primeira parte. Terminada a conferência, ninguém arredou pé dos assentos em que se haviam acomodado. Modesta, vindo até nós, consultou-nos se estaríamos dispostos a responder algumas perguntas, a pedido de alguns dos participantes. De minha parte, quis recusar, mas o Odilon, sempre fraterno e paciente, concordou, o que então me levou também a anuir, desde que a reunião não se prolongasse muito. No fundo, eu estava preocupado com o Odilon, que percebi exausto, fazendo grande esforço mental para se manter firme fisicamente. Tomamos um gole de água providenciada por Domingas. Olhei para o companheiro que, esboçando um sorriso, me disse: esgotemos o cálice. As perguntas seriam feitas pelo Manuel, que de nós se aproximou com as mãos repletas de folhas de cartolina, nas quais as perguntas já haviam sido colocadas em ordem. Será uma para o senhor doutor e outra para o doutor Odilon, correto? Não, respondi contrariado, transferindo para ele o meu desabafo. Bem, sempre que o senhor diz não, é sim. E então, comecemos. Sinceramente, eu quase lhe atirei o resto de água que trazia no copo. Odilon e alguns amigos da Assembleia sorriram, e nosso dileto Manuel começou. Doutor, a primeira é para o senhor. Algumas perguntas são de caráter pessoal, mas não deixam de ser de interesse de todos, e por isso serão apresentadas, explicou. Estão perguntando, doutor, se, em relação à primeira morte, o seu temor da segunda morte diminuiu. Nunca tive temor da morte, respondi com sinceridade. O meu receio na segunda morte, caso eu venha a voltar para a Terra, é o que eu posso encontrar. Nem sempre podemos escolher tudo, nos detalhes da vida nova que nos espera no corpo carnal. Eu também ainda tenho certo receio do esquecimento do passado. Sei que, ao renascer, não serei mais Inácio, no nome, mas não gostaria de deixar de ser Inácio no espírito. Quero dizer que muito necessito aprender, mas não desejo perder contato com as minhas convicções mais íntimas, mormente aquelas que me vinculam à fé em Deus e em Jesus Cristo. Sinto que, se porventura eu vier a me afastar 1 milímetro deste caminho, eu poderei me perder de rumo, talvez por muito tempo. E acrescentei: não que eu queira reencarnar na condição de espírita, seria muita pretensão de minha parte. No entanto, pelo menos, espero reencarnar em condições de continuar trabalhando na conquista dos valores espirituais, com base no Evangelho do Mestre. Pergunta ao Dr. Odilon, anunciou Manuel. Basicamente, possui o mesmo teor. Dr. Odilon, o senhor teme a segunda morte? Temo a responsabilidade que o dia de amanhã, seja onde for que estiver, me imponha. Temo não arcar com os meus deveres junto aos meus irmãos. Não, a exemplo do Dr. Inácio, eu não tenho medo de morrer, porque afinal a vida é chama que jamais se extingue. O meu maior receio é não corresponder às expectativas de minha própria consciência e fazer algo de que venha me arrepender. Não obstante, neste sentido, entrego-me totalmente à vontade do Senhor, pedindo que, cada vez mais, Ele me utilize como instrumento dela. Não desejo ser eu mesmo. Sei que é muita pretensão de minha parte, mas um dos pensamentos que diuturnamente me acompanha é aquele que Paulo escreveu aos cristãos da Galácia. Não vivo mais que eu,
mas Cristo vive em mim. Doutor Inácio, o senhor, ao que sabemos, é um dos espíritos que mais tem procurado manter contato com a Terra. Praticamente, o senhor não sai de lá. Acho que nunca saí, gracejei. Qual é o motivo? O senhor recebeu alguma recomendação de nossos maiores para continuar com os seus escritos, algumas vezes tão incompreendidos? Boa pergunta, porém eu não sei respondê-la. Posso dizer que, associada à minha vontade, existe sim uma vontade maior que a minha. Sinto-me compelido a escrever. Aliás, esse impulso da escrita me acompanha desde quando encarnado. Muito do que estou escrevendo agora eu desejaria ter escrito quando estava na Terra. Todavia, determinadas ideias me ocorreram apenas quando eu já me encontrava doente, prestes a deixar o corpo. Quanto à incompreensão, ela não me incomoda. Pode incomodar o médium, mas a mim, não. Afinal, é ele que se encontra à frente da linha de fogo. Digamos que escrevo apenas para gasto próprio, mas, como os nossos escritos vêm sendo editados, alguns, que para eles não estão preparados, reagem de maneira a ficarem contrariados. É natural. Doutor Odilon, prosseguiu Manuel. Jesus nos recomendou não atirar pérolas aos porcos. O que o senhor tem a nos dizer, pois, igualmente, vem participando das obras escritas pelo doutor Inácio. O senhor as endossa? Fechei a mão em punho e mostrei-a a Odilon, arrancando sorrisos do pessoal. Se eu não as endossasse, não consentiria em participar delas. Claro que as endosso. Talvez eu não as escrevesse ao modo que o doutor as escreve, mas cada qual tem o seu estilo, não é? E precisamos reconhecer que o estilo dele vem chamando a atenção para o conteúdo de suas obras. Acredito que as obras da lavra espiritual do Dr. Inácio vêm fazendo o barulho necessário. Sorri com um muxoxo. Sim, reprisou o Dilon. Elas vêm ensejando discussões que são muito úteis ao exercício do pensamento. Além do mais, o que reputo de grande importância, elas vêm colocando em destaque o que o Dr. André Luiz escreveu, mas que muitos ainda têm receio de lhes dar a devida interpretação. A rigor, o doutor não escreve sobre novidades, e ele sabe que não. Essa ou melhor, ele disseca André Luiz e coloca à frente dos que, não raro, têm medo de pensar. A lição como a lição deve ser compreendida. Doutor, em suas obras mediúnicas, desde a primeira, sob as cinzas do tempo, o senhor escreveria tudo o que já escreveu. Tornaria a falar sobre o tema da reencarnação no mundo espiritual, a reencarnação de Chico Xavier como Allan Kardec? Se fosse para escrever diferente do que escrevi, eu não escreveria. Desculpe-me quem fez a pergunta, mas, graças a Deus, o que não me falta é caráter. Nunca escrevi livros para serem aplaudidos ou para serem fartamente comercializados. Escrevo sobre o que penso e sobre o que posso constatar na vida além da morte. Eu jamais escreveria para agradar. Escrevo mesmo com o propósito de desagradar. E não mudaria em nada o que foi escrito. Talvez eu somente poupasse um pouco Manuel. Acontece, porém, que ele não merece. Quanto aos nossos confrades espíritas, à exceção de uma meia dúzia, os outros estão precisando de apanhar um pouco mais. Eu apanhava e apanho, porque eles não apanhariam. Agora, eu não sou o chicote. O chicote provém da consciência de cada um daqueles que, intimamente,
se conflitam com o que escrevemos. Dr. Odilon, o senhor fazia ideia de que a existência no mundo espiritual pudesse ser tão igual, quase, em relação à existência do espírito na Terra, não ter maior diferença? Nos últimos anos, no corpo, aprendi a ter visão mais ampla da vida no mundo espiritual. No começo, não. Eu pensava como muita gente pensa, que a vida aqui fosse cor-de-rosa e que a desencarnação tivesse um toque de sobrenaturalidade. O meu pai, Ludovice Fernandes, de quando em quando me dizia: Odilon, a vida no além não é o que a gente pensa de céu. A vida no além é de muito trabalho e de mais trabalho. Por enquanto, os espíritos que se comunicam conosco não conseguem nos dizer toda a realidade, mesmo que a mente dos médiuns não está preparada. Tem uma outra questão, continuou Dillon, que está ligada a essa última. Se me permitem? À vontade, respondi. Estão perguntando se alguns espíritos, quando deixam o corpo, passam a ignorar os que continuam encarnados, inclusive familiares e amigos seus. Capítulo 18. Perguntas, segunda parte. Odilon olhou para mim, como que mentalmente me consultando, e respondeu sem meias palavras. Ignorar não é o termo, pois o amor verdadeiro não ignora nunca nenhum sentimento ou pensamento que possua maior memória que o amor, que jamais se esquece daqueles que ama. Ao contrário, o amor corre ao inverso do tempo, pois quanto mais o tempo avança, mais ele se enriquece. O que ocorre é que, ao desencarnar, muitos espíritos, diante da nova realidade, se veem absorvidos pelos novos compromissos, o que os induz a certo distanciamento da Terra, solicitando uma parte a duzir. E também, Odilon, carecemos lembrar que muitos espíritos, quando vão reencarnar, deixam deste outro lado as tarefas que permanecem à sua espera. Quando lhes acontece o desenlace do corpo físico, esses espíritos, não raro, retomando a sua antiga personalidade, possuem, evidentemente, outros contatos e afeições aos quais devem atenção e tempo. Bem lembrado, doutor, concordou o Dillon prosseguindo. Sim, mormente os espíritos que não se demoram tanto no corpo carnal e, portanto, não se renovando em termos de persona, quando deixam o corpo, retomam personalidade que lhes tenha sido mais marcante. E então, como disse o Dr. Inácio, passam a atender outros contatos e compromissos. Precisamos ainda ressaltar que muitos espíritos, quando desencarnam, passam pela nossa esfera, sem que nela se demorem, encaminhando-se a planos superiores, aos quais fizeram jus. Repetimos que o amor jamais ouvida aqueles que ficam na retaguarda, e tudo faz para fazê-los caminhar adiante. Contudo, precisamos convir que, em geral, os desencarnados não podem viver em função dos encarnados. Assim como, Dillon, emendei, os encarnados não podem viver em função dos desencarnados. Todos os planos de vida são interdependentes. Sim, completou o Dillon, mas funcionam com certa independência uns dos outros. Então, não se deve interpretar o desaparecimento desse ou daquele espírito de nossa convivência, quando lhe ocorre o desenlace, como indiferença de sua parte. Não existe indiferença na estima, na amizade, na afeição, no cuidado, na solidariedade. Sob certa ótica, ninguém mais distante da humanidade que Jesus Cristo. Todavia,
sob outro ângulo de visão, ninguém mais próximo dos homens do que ele, e tão próximo que deliberou vir em pessoa para nos trazer a mensagem do Evangelho. Agora, falei, é certo que alguns espíritos que, porventura, nos tenham menor afeição, não permaneçam tão proximamente ligados a nós outros. Não devemos olvidar que a família do espírito é a humanidade e não podemos exigir que esse ou aquele nos tenha dedicação exclusiva. Após esses apontamentos, Manuel deu sequência a perguntas dizendo: temos mais algumas questões. A próxima é endereçada ao Dr. Inácio. Doutor, leu a indagação que nos fora encaminhada. O senhor já disse que, enquanto não atingir a perfeição, não deixaremos de morrer. O que significa? Significa, respondi, que o homem velho não morre facilmente. Todos os dias carecemos de fazê-lo morrer em nós, para que possa nascer o homem efetivamente renovado em Jesus Cristo. O ego não nos deixa com facilidade. Mesmo nos planos superiores, carecemos de continuar morrendo, por fora e principalmente por dentro, para que o chamado ego menor se transfigure em ego maior, ou seja, para que a nossa identidade venha a se anular completamente. Não a individualidade, mas a identidade. Levando-se em conta, doutor, foi a vez de Odilon apartear que a sobrevivência da individualidade não significa que ela sobreviva com essa ou aquela personalidade. A individualidade, um dia, deixará de ser singular para ser plural. Disse-nos o Cristo: Eis, perdão, eu e o Pai somos um. Impossível que a criatura se confunda com o Criador, que é único. Porém, quando a criatura abdica inteiramente de sua vontade para fazer a vontade do Pai, é como se ela também abdicasse de sua individualidade. Paulo, a respeito, escreveu com muita lucidez: Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ninguém carece de temer perder a sua individualidade, gracejei. Ainda amamos demais a nós mesmos para tanto, enquanto algo amarmos em nós mesmos, sem o mesmo amor pelo próximo, observou Dillon. Não perderemos a nossa individualidade. Ninguém precisa ter medo de deixar de ter consciência de si. A maior consciência que devemos adquirir de nós mesmos é a consciência de Deus. Tudo, evidentemente, há de acontecer com naturalidade, através das múltiplas existências. Chegará o tempo em que não mais responderemos pelo nome, pelo sobrenome, pela condição sexual, pelo CPF, brinquei. Saberemos quem somos, sem necessitar de qualquer espécie de identificação. Observemos o casal de pássaros. Um deles, de repente, voa para a floresta. O outro, no entanto, logo em seguida, voa em sua direção, porque sabe para onde o parceiro voou. No oceano imenso, um peixe não se perde do cardume. Prodigiosamente, as sementes da mesma espécie se encontram e, no mesmo trato de chão, germinam juntas. Em meio a milhares de pinguins, o pinguim-mãe identifica o chamado do filhote que lhe pertence. Ninguém, portanto, precisa ter receio do não ser, justamente para não perdermos a pequena consciência que, presentemente, possuímos de nós mesmos, é que recebemos tantos rótulos quanto uma fisionomia, cor de cabelo, de pele, de olhos, estatura, até impressão digital. Então, questionou Manuel, não deixaremos de morrer? Não.
Haveremos de nos despojar de todos os invólucros que nos revestem. Tudo que um dia nos diferencia exteriormente deixará de existir. À semelhança de Deus, integraremos uma consciência coletiva, sem, talvez, deixarmos de nos destacar dela quando houver necessidade. Acredito que o Cristo integra uma consciência coletiva, que, quando houve necessidade dela, se destacou e se pessoalizou. Esse assunto transcende, não é, doutor? Um pouco, Manuel, um pouco. Caminhávamos já para o final das perguntas. Eu havia feito pequeno sinal a Manuel para que o nosso estimado Odilon fosse poupado, pois que já demonstrava certo cansaço. Última pergunta para o Dr. Odilon. O senhor tem ideia de para onde vai quando porventura morrer pela segunda vez? Odilon sorriu e com humildade respondeu: Se o Senhor me conceder a bênção do renascimento na terra, aumentarei com ele a minha dívida de gratidão. Tenho feito um propósito de dispor de mim mesmo pela vontade do Senhor, e assim estarei pronto para servi-lo, onde as minhas precárias condições permitam. Tenho pensado muito nas palavras que Maria de Nazaré disse ao anjo, quando lhe foi anunciado o nascimento de Jesus, seu filho amado. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Felizmente, as minhas aspirações de natureza pessoal já se encontram um tanto reduzidas. Igualmente, disse Manuel. Derradeira questão apresentada ao Dr. Inácio nesta oportunidade. Temos diversas outras perguntas, mas, com a permissão de todos e do próprio Dr. Odilon, as entregaremos ao Dr. Inácio para que, posteriormente, se for o caso, possa respondê-las. Mande, meu caro, qual a indagação? Doutor, não seria natural que reencarnados, todos na Terra soubessem da reencarnação? E, pelo mesmo raciocínio, desencarnados, não soubéssemos todos da nossa desencarnação? Sobre a Terra, existe a questão do esquecimento, sintetizei. Agora, quanto ao esquecimento de muitos desencarnados em relação à existência que tiveram sobre o orbe terrestre, estamos cada vez mais convencidos de que há um esquecimento às avessas. O assunto é controvertido, reconheço, mas, por enquanto, não encontro outra explicação para o fato de que muitos que morreram não guardem consciência do seu desenlace. Acometidos por uma espécie de vertigem constante que não lhes permite adquirir perfeita noção de tempo e espaço, não atinam com a vida que lhes desdobra em outra dimensão. Confesso a vocês que tal assunto é um dos que mais tenho pesquisado. Sem dúvida, talvez ele seja mais intrigante que o do próprio renascimento do espírito, que adquire novo corpo entre os encarnados.